Vamos começar, pessoal? Boa noite. Boa noite. Beleza. O que a gente vai falar hoje vai ser sobre o sistema pulmonar e o que a gente consegue abordar de física nesse assunto. Uma é a parte macroscópica disso, como isso funciona, uma bombinha ali que você tem no tórax que faz você inalar um ar, exalar, tá? Dutos bonitinhos, então você pode fazer vários estudos em cima disso. E a outra abordagem é um pouco mais biofísica. É algo quando você olha para aquilo que você está transportando, que é o gás, tá? Então é transporte de gás, concentração desses gases nas vias respiratórias, e a sua passagem pelo pulmão, pelos alvéolos, e aí você chega na corrente sanguínea, tá? Então isso envolve um pouco de biofísica, então a gente vai abordar até um certo ponto isso, mas isso volta novamente lá em Biofísica 1, provavelmente. Isso aqui tem um desenho bonitinho que eu achei na internet de um vídeo da Khan Academy, que ele descreve do jeito inusitado dele, né? Como que funciona o sistema respiratório. Eu acho que vale a pena ver, por exemplo. Acho que em inglês eu não sei como que é, mas é algo como o título é Conheça o seu pulmão. Bom, nossa meta não é ensinar então isto aí, né? Nossa meta é ensinar algumas coisas a mais, assim, então, só que usar um pouquinho de física básica para explicar algumas coisas. Antes de entrar um pouco de física do sistema respiratório, aqui temos informações interessantes que a gente pode ser úteis para a gente, tá? Frequência respiratória, quantas vezes você respira por minuto, tipo entrou, inalou, exalou ar, aquele ciclo. Então é 12 vezes por minuto, 20 por minuto, 60 por minuto para uma criança. Quanto de ar você inspira e quanto de ar você expira. Tudo a mesma coisa, a menos do oxigênio do CO2, que é justamente a gente respira por causa disso, né? A gente quer inalar oxigênio e quer exalar CO2, dióxido de carbono. Inspiramos 10 quilos de ar por dia. Bastante, né? A gente engorda com isso? Não, com isso a gente engorda. Só que a gente emagrece com CO2, né? E aí fica aquele balanço ali, né? Quando você fica intoxicado com muito CO2, provavelmente você não emagrece, né? E ele absorve o quê? 400 litros. Ó, detalhe, ó, quase que eu esqueci. Não é que você engorda, né? Tipo assim, 10 quilos, pum, chega no seu corpo. Você inspira, né? Você inspira 10 quilos e volta também 9,5 quilos, né? E você absorve meio quilo de oxigênio apenas por dia. Então você engorda meio quilo de oxigênio por dia. E emagrece provavelmente meio quilo de CO2 também? Você tem que ir naquela reação química da oxidação da glicose lá. Ver quanto que você consome de oxigênio, então coloca lá meio quilo de oxigênio para fazer aquela reação. E o que você expira, né, ou elimina. Essa água não sai somente pelo pulmão, você pode eliminar essa água de outras formas também. Naquela reação lá, aqui está falando que está eliminando meio quilo de água por dia pelo pulmão, supostamente. Então você tem que ver lá quantos quilos de água e CO2 você gera quando você oxida a glicose, por exemplo. Superfície total do pulmão, 80 metros quadrados. É aquilo lá, né? Se você pegar a pele do seu corpo, esticar ela assim, fazer um pelego, né? Aí você tem mais ou menos quantos metros que a gente fez a conta lá? 1,2, 1,8, né? 2 metros aproximadamente, né? E se você fizer isso com o pulmão, você chega a 80 metros quadrados. Essa sala aqui, 80 metros,
Não sabem? Mas, ou seja, por que você tem essa estrutura tão grande? Porque lá dentro, se você olhar lá, se você pegar esse pulmão, ou seja, a estrutura que está aqui dentro, esses alvéolos, então você tem uma entrada de uma traqueia aqui, separa em várias brônquios, né? Temos ali o 9, o 8, 7, tudo brônquios. E aqui você faz uma ampliação, então você tem os 5 aqui. Alvéolos, desculpa, 4. Eu perdi o 4? Duto alveolar ali, né? Duto alveolar. Depois vem os alvéolos. E aí se você abrir essa estrutura, então você pensa que você tem uma estrutura interna. E lá na frente você chega em vários alvéolos. Se você abrir aqui do lado avesso, lá você vai ter 80 metros quadrados. Isso acontece por quê? Que você tem uma alta área superficial dessa estrutura. Porque justamente quando você for olhar depois lá na frente, a troca gasosa acontece naquela superfície, entre o alvéolo, entre a parte interna do pulmão, que é o saco alveolar, o alvéolo. O saco alveolar seria toda essa estrutura aqui, né? Esse saco aqui com várias bolinhas. E o alvéolo seria aquela estrutura ali, uma delas. Então você precisa ter área. Então um pulmão eficiente é aquele pulmão que tem muitos metros quadrados. Como é que seria o nosso pulmão se não tivesse essa estrutura? Se fosse uma superfície plana, ele tinha que ter uma membrana de 80 metros quadrados. Onde é que você vai enfiar essa membrana de 80 metros quadrados no corpo? Na orelha? Né? Não dá, né? Então você precisa fazer uma coisa espertinha igual isso aí, com várias... Até o intestino funciona assim, também tem várias velocidades ali, né? Para quê? Para aquele metro de intestino ali que você tem no seu corpo, se você esticar ele mesmo, não vai ser apenas 1 metro vezes 2 πr ali para você saber a área superficial, é maior. Então aqui também é uma estrutura interessante que você consegue fazer uma alta área superficial num volume de, sei lá, 3 litros, por exemplo, tamanho do pulmão. Resistência de vias aéreas. A resistência, você pode calcular uma resistência igual a tensão por corrente. Né? O que é resistência? Você aplica uma tensão. Quanto que vai passar de corrente? Pronto, é aquela resistência. Se a resistência for pequena, passa mais corrente ou não? Se você aumentar a tensão entre dois lugares ali, que tem uma certa resistência, aumentando a tensão por uma mesma resistência, né? Passa mais corrente, mais fluxo de cargas aí. E aqui também, quando você tem uma diferença de pressão entre dois pontos qualquer, você pode pegar qualquer ponto nessa figura do pulmão, entre o ponto 1, que seria no meio da traqueia, e o ponto 5, que seria nos alvéolos. Entre esses dois pontos, você tem ali para o ar chegar, para o ar ir do ponto 1 até o ponto 5, você gera uma diferença de pressão entre esses dois pontos, e quando você gera essa diferença de pressão, é aquele ΔP que você está vendo aí, dividido pela resistência que supostamente tem, por causa daqueles canais, né? Você tem um fluxo de ar passando do ponto 1 até o ponto 5. Tá? E essa resistência, vocês podem diagramar isso, né? Nós temos uma traqueia, os segmentos de traqueias seriam em série, supostamente, ali, né? E depois você abre em vários brônquios, e esses brônquios correm em paralelo entre eles. Depois, lá na frente, novamente, os dutos alveolares também em paralelo. E aí você pode aplicar a mesma regrinha que você usa para resistência elétrica. Resistências em série, você soma, resistência em paralelo, os inversos. Para um adulto, nós temos uma resistência de 330 pascal por litro por segundo. O que significa isso? Ar. É o que está transportando ali. Então vai tudo. Nitrogênio, CO2, ar. Então, você precisa de 330 pascal para passar 1 litro de ar em 1 segundo. Por segundo. Em 1 segundo, no caso ali. Tá? Onde tem essa resistência, que tem um exemplo interessante, que é nas entradinhas do seu nariz ali, né, fazer as curvas, ele vai, passa nas cordas vocais, né, ou não passa? 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 Não passa? Vocês podem ver o vídeo do Khan Academy lá.
Depende, se elas estiverem abertas, ela passa. Se não estiver aberta, não passa. 20% nas vias aéreas superiores, ainda, né? O que é as vias aéreas superiores? Traqueia para cima? Com a traqueia ou sem a traqueia? Não sei. Tá. E 10% das vias terminais. E quando se está com essas situações, ou seja, você tem essa obstrução das vias aéreas ou muco, sei lá o que tipo de obstrução você consegue nessas doenças todas, você consegue o quê? Você aumenta esse valor de resistência. Uma outra forma de você modelar é em relação ao tamanho do tubo, ou seja, a resistência é igual a 8 vezes viscosidade, comprimento do tubo, dividido por π, raio do tubo na quarta. Alguém já fez esse exame? Capacidade pulmonar. O que você faz com isso? Eu já fiz isso aqui também. O cara vai lá, exala tudo. Tira aquele, cadê o gráfico? Aqui está o gráfico. Então, esse experimento aqui, o que você está fazendo aqui? Você está empurrando aquele... Pensa num becker de ponta cabeça dentro de um outro becker com água, né? Então você empurra aquele becker em cima, tá ligado na polia, num lapisinho ali, né? E fica escrevendo que o negócio fica girando ali. Bem didático, na verdade não deve ser assim não, tá? Aí você gera esse gráfico que está aí. Então, aquelas primeiras ondulações que você tem aqui, seria a sua respiração normal, que chama de VC, que dá o nome de volume corrente aqui, ó, foi mal. E depois você manda inspirar tudo, e aí sobe até aqui em cima. E aqui você consegue ver ao lado o valor que você está inspirando em litros. Então você inspirou, nesse caso aqui, 6 litros. E aí você expira tudo e você fica ainda com 1,2 litros no seu pulmão de ar. Tá? E depois você volta a expirar novamente, repete esse ciclo, e ele consegue medir para você se o seu pulmão está adequado, né? Se você consegue inalar o ar suficiente para o seu tamanho, se consegue exalar. Porque por que é importante exalar todo o ar? Para você renovar. Quanto maior esse residual ali, esse RV aí, tá errado isso aí, né? VR, volume residual. Quanto maior esse volume residual, mais difícil você fazer troca gasosa, né? Porque vai ficar mais volume residual com maior concentração de CO2. Pressão intrapulmonar e intrapleural. Será? Não, pleura é a membrana externa do pulmão. Faltou uma outra figura. Não, tá aqui. É que eu vi errado. Você vê que parece o pulmão aqui, mas a parte de fora não é o pulmão, tá vendo? A parte de fora aqui seria... Para fora estaria o tórax, aí depois tem a membrana... a pleura, uma membrana ali, né? E aí depois tem um vazio, um vácuo, vamos chamar assim, bem fraquinho, tá? Não muito grande. E depois vem o pulmão. Então significa que quando você abre o tórax, o que você faz ali junto? Aquela pleura vai junto, né, com o tórax, e logo atrás o pulmão, apesar de estar descolado, ele acompanha. Então quando você aumenta, o que acontece lá dentro? Diminui a pressão e aí o ar entra. Tá? E quando você aperta, normal. Quando você aperta tudo, então o ar sai. Tá? Se você furasse, por exemplo, ali, injetasse ar entre o pulmão e o tórax, entre o pulmão e a pleura ali, o que vai acontecer? Né? Se você fizesse um furo aqui assim, vai entrar ar lá dentro. Então a pressão atmosférica de fora, um ATM vai entrar lá. Então na hora que você começar a abrir e fechar o pulmão não vai responder. Uma imagem de tomografia, seção transversal sua, e aqui você tem uma região onde você tem esse pulmão colapsado. Tá?
entrou ar nessa parte aqui, então um pulmão ele colapsou, tá? E aí quando você mexe o seu tórax, aquele pulmão colapsado, ele não volta junto, fica colapsado lá, tá? Depois, se não for nenhum tiro, nenhuma facada, coisa assim, né? Esse ar ali, ele é reabsorvido, e aí depois novamente ele se dissolve ali, então aquele pulmão começa a aumentar, e a sua função normal volta. Então na inspiração você tem o que ali? Diminui a pressão, e aí o ar entra. Na expiração, você força o tórax, aumenta a pressão dentro do pulmão, e na hora que isso acontece, o ar sai. Nessa hora aqui, seria interessante introduzir um pequeno conceito aqui para vocês lembrarem. Quando você tem o seguinte sistema. Um balãozinho. Um balão de ar. E aqui você tem um certo líquido aqui dentro. E esse líquido tem uma diferença de pressão. Isso está cheio de um certo... E aqui fora você tem uma pressão, que eu chamei de pressão atmosférica, por exemplo, né? Pressão ambiente, P0, e aqui um P. Isso aqui é o quê? Manômetro. Ele pode ser o quê, por exemplo? Um medidor. Manômetro? Não. É, medidor de pressão. Barômetro. Vamos diferenciar os dois ali agora. Mas o que você consegue ver com isso aqui? Diretamente, sem saber o valor exato, qual que é a diferença, qual que é o valor de pressão? Olhando para essa... Olhando para quê? Se você tiver uma escala graduada, né? Em metros, você concorda que se eu tiver, por exemplo, aqui um valor H2, H1, eu consigo saber a pressão? Consigo saber a pressão ou não consigo? Não. Eu consigo saber a diferença de pressão entre P e menos P0. Tá bom? Se a sua referência for aqui embaixo, ou seja, um zero, ou seja, a pressão P mais a pressão dividida aquela coluna de água, que é quanto? Oi? Dessa coluna de água, não, desculpa, a coluna desse líquido aqui. Essa coluna aqui. Que seria a densidade do líquido vezes G, profundidade, altura, H1, onde ρ, densidade do líquido em questão. Isso vai ser igual ao quê? ρg H2, que é a pressão dividida aquela coluna de água de H2 e altura, mais aquele P0. Então, esse seu P, que eu chamei de P de maneira geral, é P menos P0. A diferença entre isso aqui vai ser ρg H2 menos H1. Se você tivesse mercúrio aqui, né, aqui dentro, você poderia ler diretamente isso em milímetros de mercúrio, né? Você mede lá quantos milímetros tem diferença, você tem a unidade já, não tem? Diretamente em milímetros de mercúrio. Você pode colocar água, você tem milímetros, centímetros de água aí. Por que eu introduzi isso? Porque eu acho importante lembrarmos disso
quando você olha para aquela figura aqui. A princípio aqui você tem diferença de pressão na inspiração e na expiração, e pelo tamanho da diferença dos dois níveis aqui, você consegue falar que esse ΔP na inspiração é igual ao ΔP na expiração. Se não fosse igual, você poderia saber qual que é maior, qual que é menor, olhando para essa diferença somente. Complementando a densidade da água, um grama por centímetro cúbico, e densidade do mercúrio de 13,57 gramas por centímetro cúbico. Aqui está um valor de pressão intrapulmonar dentro do pulmão. Onde dentro do pulmão? Qualquer lugar ali, mais perto do alvéolo, mas a parte de dentro. Então, quando você inspira e expira, tem esse ciclo aqui. Valor. O que é valor zero? Pressão zero é vácuo, né? Pressão zero aqui. O que é esse negócio aqui? É que não tem legenda aqui embaixo, né? Então, por favor, se atenha que não é a pressão zero, né? É uma pressão, por exemplo, o ambiente ali, né? Então, quando você inspira, você diminui a pressão de 1,2 de quê? Milímetros de mercúrio. Quando você expira, você passa ela do zero e aumenta até 1 ponto alguma coisa na expiração, tá? Então, você tem esse ciclo. Só que isso vem de onde? Isso vem do movimento do seu tórax. Esse é o movimento do tórax, quando você abre ele, o que você faz? Você diminui a pressão intrapleural, que é justamente entre aquela parede do tórax e o pulmão, entre essa pleura ali e o pulmão, aquele vazio ali, você joga aquela pressão muito mais para baixo. Você vê que ela chega a menos 6. E, na verdade, dentro do pulmão, você chega somente a menos 1, aproximadamente. Tá? E quando você aperta o tórax ali, você chega a seja menos 2. Por que isso? Lembrei já. Porque há uma diferença de pressão constante ali entre o alvéolo, que é a parte interna, né, que seria esse mais 1, por exemplo, e essa parte de fora do alvéolo, tá? Tem uma diferença constante ali, depois a gente vai ver isso. Que eu sabia mais ou menos que era de 2 milímetros de mercúrio aproximadamente. Pelo gráfico está dando 3,5, tá? Feito isso, você consegue ter este volume de respiração nesse ciclo. Aqui uma atividade para o ensino fundamental. Né? Você pode simular ali como que você aumenta esse balão aqui, simplesmente puxando aqui embaixo, que seria o movimento do tórax. E fazendo isso, aquela cavidade lá em cima que está aberta, você está em comunicação com o ambiente externo. Quando você puxa aqui, você tem um aumento do volume. Tá? Um modelo para demonstrar a capacidade pulmonar. E essa capacidade pulmonar, isso aqui é só para deixar um pouco mais claro isso. E essa capacidade pulmonar, ela significa o quê? Como que você consegue medir isso, né? Na verdade, é uma medida de complacência que se fala, que define quanto que o seu pulmão consegue se distender para uma diferença de pressão aplicada. Tá? Então, é a razão de quanto de volume que você conseguiu, para uma diferença de pressão aplicada, uma diferença, ou seja, você abriu o tórax ali, você colocou uma diferença entre a sua camada, a região da pleura e a região externa, ou seja, gerou uma diferença de pressão, e isso fez com que o seu pulmão aumentou. Quando ele aumentou, ele tem um certo volume. Você mede aquele volume, coloca nessa conta, você consegue saber quanto que ele se distendeu, tá? Que é essa complacência. Então, alguém que está com problemas respiratórios, aí, como efizema, eu acho que é um deles, em que você não consegue abrir tanto, ou seja, você não consegue distender ele muito, ou alguns
alvéolos colapsados também, né? Você faz com que você aplique uma diferença de pressão ΔP e o seu ΔV é pequeno. Aí a sua complacência, a sua distensibilidade ali é pequena. E esse desenho aqui embaixo é só para representar isso. Você pode fazer isso para uma bexiga aí qualquer, né? Um balão qualquer. Você aplica uma diferença de pressão com esse êmbolo aqui, você mede essa diferença de pressão. Na hora que você põe isso, você fecha essa válvula e você coloca ela num tubo e você mede o volume. E agora você consegue fazer isso de maneira um pouco mais gráfica. E o que você consegue ver aqui é o volume corrente. Então você já elimina aquele volume residual para a diferença de pressão intrapleural. Isso significa que a pressão, esse gráfico aqui. Então você chega a -6 e vai ter a -3, -2. Isso gera uma pressão dentro do pulmão diferente, lembrando. Quando você faz isso, o que significa esse gráfico? Você tem uma setinha para cá e depois uma outra setinha para cá. O que é a inspiração aqui? Tem legenda aqui embaixo. É aqui, ó, inspiração é isso aqui. Se você não tivesse essa legenda aqui embaixo, como é que você identifica isso? É só pensar no efeito. Olha para o efeito aqui. Se lá dentro eu faço uma pressão negativa ali, né, em relação à pressão atmosférica de fora, -6, eu estou diminuindo. Na hora que você diminui a pressão lá dentro, você inspira, entra ar. Então você está fazendo inspiração nesse caminho X aqui. E quando você diminui essa pressão, né, traz ela de volta, você força para a posição inicial e você faz ali, você exala, você expira o ar. A linha AYB é a complacência. O que mede isso? ΔV, que é aqui, né? A até C, 500 ml por ΔP. Não sei, deve ser 4, sei lá, milímetros de mercúrio. Você vê que as unidades mudaram aqui agora, né? Centímetros de água, milímetro de mercúrio, tá? Então, olhem somente para essa imagem aqui, que a gente vai considerar que a gente entendeu, né? Essa outra aqui é um caso um pouco mais real, um pouco mais detalhado, no livro de fisiologia, e para explicar isso aqui eu preciso ter uma legenda aqui para acompanhar melhor. Mas aqui dá para ver que você tem para uma diferença de pressão aqui similar àquela anterior, né? Só que você tem uma diferença em centímetros de água agora, você tem uma entrada de ar na inspiração e depois você expira, tá? E aí, essa situação aqui, ela é igual à anterior, só que você tem aqui uma respiração moderada, aqui, que é o ciclo A, uma respiração que você não faz muita força. O que não significa fazer muita força? É uma respiração tranquila, por quê? Você está fazendo uma pequena diferença de pressão, né? O que é pequena diferença de pressão? Olha a diferença entre esse ponto aqui com esse ponto aqui, mas no eixo de pressão. Está aqui, ó, -5 centímetros de água, por exemplo. Então, essa pequena diferença de pressão gerou um volume inspirado de tanto. Se você forçar esse movimento, você quer inalar isso mais rápido, por exemplo. Você gera uma pressão maior, uma diferença de pressão maior para esse ar entrar mais rápido, e você faz o ciclo B, né? O ciclo B deve estar aqui assim, mais ou menos. Não necessariamente é para respirar mais rápido. Se você tiver uma deficiência, alguma doença ou alguma obstrução nasal, você precisa gerar aquela diferença de pressão para aquele mesmo ar entrar por um tempo maior, inclusive, né? E o C mais ainda, ou seja, você está fazendo exercício físico, por exemplo, né? Você aumenta ainda mais aquela diferença de pressão e faz com que o ar entra e você consegue então gerar o mesmo
volume inspirado. Então, o que eu queria destacar aqui no anterior foi só que você, para diferentes valores de pressão, você tem o mesmo valor de volume inspirado. Como que você calcula o trabalho agora? Quando você tem um pistão, né, um êmbolo, é a área. Só que a sacanagem do livro de fisiologia, em relação aos livros de física, é que você coloca nos livros de fisiologia o volume em função da pressão, como está aqui, né? A variável independente, aqui que é a pressão, né? E aqui a variável dependente, não seria isso? Não está correto pensar assim? Acho que está, né? Porque o volume só aumenta porque teve uma diferença de pressão ali. Você gera uma diferença de pressão, respirando, e o volume que entra ou sai, acompanha isso, né? Então a área que você faz ali não é a área sob essa curva aqui, é o contrário ali, ó. Seria assim, né? Aquela mesma figura lá atrás, que eu falei que eu estava desenhando a área, é aqui, ó. Se você tem um trabalho, isso aqui é um modelo simplificado para uma mola somente, então você distende ela, então você tem uma força proporcional aqui à distância, tá? E o trabalho realizado é a área sobre essa curva aqui. Então você vê que ele desenhou a área não usualmente como a gente faz, né? Desenhou a área para o lado aqui, tá bom? Mas é a mesma coisa, só lembrar que o que você tem essa figura aqui, que é volume por pressão, é só você escrever pressão por volume, então você consegue fazer a área debaixo da curva como nós geralmente calculamos, tá? E o que eu queria mostrar também, que esse modelo que está aqui, esse segundo modelo aqui, não com a mola somente, ele representa uma forma simplificada para você calcular, ou pelo menos visualizar o trabalho realizado pelo pulmão. Aqui você tem um músculo, músculos que você usa para respirar, então você faz uma força, isso gera uma diferença de pressão. Aqui você tem um efeito elástico do pulmão, tá? Do sistema, não só pulmão, mas todo aquele pulmão, a pleura funcionando normalmente, mais o tórax. Aqui está uma inércia, porque isso tem massa, né? Isso tem que ir e voltar, ou seja, tem uma inércia associada. Então, se você quiser fazer um certo movimento ali, você tem uma massa acoplada ali. E esse R aqui representa uma resistência. Tem esse desenho aqui meio sem vergonha, porque ele lembra justamente um fluido. Pensa que você tem uma resistência aqui de um fluido, ou seja, de um êmbolo dentro de um fluido que faz com que quando você movimenta isso, tem uma resistência associada a você entrar e sair, a entrada e saída de ar, tá? E o que representa isso, a figura na letra B, que o trabalho realizado devido ao sistema massa-mola somente aqui, né? A inércia sua e o efeito elástico aí do tórax com o pulmão, é essa curva aqui, ó. Isso aqui. Então essa área quadriculada aqui seria o trabalho que você gastou aí para executar isso. Só que na verdade, como você tem um fluido associado, uma resistência ali adicional ali, que pode ser obstrução das vias aéreas por algum motivo também, ou pelas estruturas dele, atrofiada ou obstruído, como eu falei, né? Você gera, na verdade, uma outra curva mais real, que é essa curva aqui. E nessa curva aqui você engloba o quê? Tem uma parte adicional, que essa parte é tirada aqui. E essa parte adicional é devido a essa resistência. Então o trabalho necessário para você respirar de maneira real é os dois. É devido ao sistema da massa-mola, da inércia e a mola associada ali, é dissipativa, tá? Não pensa que isso é conservativo, né? Tem uma mola ali, mas parece que a mola fica lá oscilando, né? Não é assim não, tá bom? Você tem uma perda de energia ali. É só uma representação. E a outra parte aqui é devido à resistência do fluido. Cadê o R aqui? Aqui, a resistência não só do fluido, mas resistência de maneira geral, que como eu falei, dos dutos que levam o ar até os alvéolos.
Agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar esse gráfico aqui e vamos fazer umas continhas. Trabalho realizado pelo pulmão. Então você tem um gráfico assim. Aí a gente vai fazer agora P por V no estado inicial aqui. Então você em estado F final e você inspira expira. É isso que acontece. A aproximação nossa que você pode fazer aí tem duas coisas. Aproximações. A primeira aproximação, você pode aproximar esse gráfico, P por V, como algo, uma reta. Para cá e para lá. E a segunda aproximação, isso a gente aproxima quando a gente quer alguma coisa, depende do que a gente quer, né? Essa primeira é quando está interessado, por exemplo, em saber quanto que é o PI e o PF, ou o VI e o VF, para se calcular, por exemplo, aquela complacência lá, né? Que é quanto que vale complacência? Delta V por delta P. Tá bom? Ou você pode fazer uma segunda aproximação. Quando você quer calcular trabalho. E qual que é a aproximação que vocês fazem para calcular o trabalho? P constante, né? É bom, né? Então você tem um I aqui, mais ou menos constante, assim, até no final, aqui assim, ó. Então você tem um VI e um VF facilmente calculado e um P constante, tá? Ou um delta P muito pequeno. Delta P aproximadamente zero. Isso você usa quando? Quando você calcula, por exemplo, trabalho igual a quanto? Pressão vezes volume só? Integral de VI até VF da função de P de V, né? P de V, ou aproximadamente P delta V, certo? Moleza? Moleza, né? Nada de histograma, nada de propagação de certeza, nada de nada, assim, certo? Tudo P delta V, tá? A vida é simples, cara. A gente complica esse negócio só, né? Ah, é difícil resolver, integral, duplo tipo, mas numérico, vai lá. Acabou. Não é? O que a gente vai fazer primeiro? Como calcular o trabalho de um gás que exerce sobre que um gás exerce e que um pistão exerce sobre o gás, tá? Qual que é a diferença? A única diferença é um sinalzinho ali, né?
Então, se vocês tomarem detalhe a isso, que antes... A conta é a mesma que eu vou fazer, tá? Mas eu quero que você preste atenção que quando você fala em energia interna de um gás, você escreve ela como ΔE igual a calor menos trabalho, certo? Então você tem um gás no pulmão ali que tem tem uma certa energia interna. Se você jogar calor ali, você coloca tantos joules, é aquela energia interna, mais, né, um Q, né? Só que se você fizer trabalho em cima dele, você tem um menos ali, tá bom? Então, para você compensar, quando você faz um trabalho sobre ele, está ganhando energia, não está não? E se isso está colocando energia no gás, eu não posso escrever apenas trabalho igual a VI PdV. Esse trabalho aqui eu vou chamar de índice, eu coloquei um índice aqui de sobre o gás. Sobre o gás. Quando eu fizer isso, eu coloco esse valor de menos, tá? Para quê? Porque esse aqui é o trabalho realizado pelo pulmão sobre o gás. Então, se você tem ali você vai em certo volume, né? Ou seja, volume inicial, dá quanto isso aí? Um ΔV qualquer, se dá um trabalho negativo ali, por exemplo, né? Quando você introduz esse trabalho negativo aqui no seu sistema, que é o seu gás, você faz com que esse trabalho some a energia interna, tá? O que eu vou colocar agora, aplicado ao cálculo, do trabalho realizado pelo pulmão. Durante uma respiração leve. O que é uma respiração leve? Que a sua pressão de inspiração ela é igual à pressão atmosférica, ligeiramente menor, né? Então é menos um ΔP de inspiração. E a sua pressão de expirar é uma pressão PA mais um ΔP EXP, por exemplo. E isso você pode desenhar da seguinte maneira. Você tem aqui as suas vias aéreas superiores, traqueia, pulmão, e aí você tem uma pressão aqui fora, e aqui é uma P, que é inspiração e expiração, e agora você tem o seu tórax, que é isso aqui. Tórax, pulmão. Se você fizer dessa forma, você pode aproximar aquele seu trabalho sobre o gás. O seu trabalho sobre o gás de menos integral
volume inicial a volume final P dV para menos P delta V. V final menos V inicial. E aí você assume que o trabalho total é igual ao trabalho que você executa para inspirar, mais o trabalho para expirar. Né? Que não é um negócio conservativo. Isso vai ser igual... O que é a inspiração aqui? Menos P, sua pressão atmosférica, vezes V final menos V inicial. E agora mais, que geram menos, na verdade, né? Cadê? Aqui. PA mais um delta P EXP. Vezes, de novo, supõe-se que o volume que entrou vai sair, né? O problema é o seguinte. O que é maior e o que é menor no volume? Na inspiração, o volume inicial é e na expiração, o volume inicial é maior que o final. Então, o seu VF menos VI vai dar positivo aqui, né? Vai dar mais delta V. E aqui, menos delta V. E agora eu já posso cortar aqui, né? Vou fazer assim para lembrar agora que só temos o valor de numérico, né? Menos agora fica com mais aqui, eu passo para fora. Pressão atmosférica mais delta P expiração vezes volume deslocado. Aí você corta essas pressões aqui. E o seu trabalho total vai ser igual a diferença de pressão que você usou para inspirar, mais a diferença de pressão que você usou para expirar, igual não, vezes o volume que você deslocou. Pela característica de ser não conservativo, e a gente considerando que você está fazendo isso lentamente, né? Então, que você pode aproximar aquilo lá para que situação? Para a situação número 2 aqui, onde é que tem uma pressão quase constante, né? Apenas um delta, então você mantém constante e você consegue cortar. E aí você consegue ver que o trabalho que você está gastando, ou seja, isso aqui é gasto energético, né? Esse aqui mede o quê? O seu gasto energético para respirar. Quanto mais devagar você colocar o seu ar para dentro, mais devagar você colocar para fora, menos gasto você vai ter. Se você fizer isso rápido, mais gasto você vai ter. Então, quem faz exercício físico tem gasto energético alto. Quem tem obstrução, que precisa
fazer força para vencer aquilo lá com uma diferença de pressão maior, mais gasto vai ter. E o seu gasto não depende do volume inspirado. O que temos mais aqui? Depois começa alvéolos. Cansei hoje já. Não, o próximo passo é alvéolos e troca gasosa. Então, eu acho que eu vou ficar por aqui.